também. Eu sou Alexandre Reis, darei continuidade à fala do meu colega Arthur. Nessa sessão, iremos discutir sobre o lugar da inovação na organização industrial, seguindo as diretrizes do livro básico. A nossa agenda de hoje é essa, e primeiro vamos começar contextualizando um pouco em relação à evolução histórica da inovação, principalmente no ramo da tecnologia. Bom, os benefícios da inovação tecnológica para o crescimento econômico chamam a atenção dos estudiosos desde o século XIX e o século XVIII, quando o advento da Revolução Industrial iniciou uma transformação paulatina dos modos de vida da sociedade. Diversos estudiosos como Adam Smith, Karl Marx, Stuart Mill e Alex Tocqueville foram alguns pensadores que se dedicaram ao tema, ao passo que distribui a Joseph Schumpeter a visão criada da inovação a partir da primeira metade do século passado. David Ricardo e Adam Smith identificaram a tecnologia como principal agente transformador da economia, sendo que o Schmidt ainda acrescenta isso dois fatores de crescimento da produtividade: a divisão social do trabalho e o melhoramento da maquinaria dos equipamentos. Outro ponto importante é a grande separação ao longo da história entre ciência e tecnologia. Enquanto a ciência detinha um caráter essencialmente filosófico, mais teórico, as inovações ocorridas na Revolução Industrial eram predominantemente de natureza prática, desenvolvidas por pessoas engenhosas, mas com pouca formação. O uso de ciência como acelerador de inovações tecnológicas ocorreu somente no fim do século XIX, com o surgimento dos laboratórios de pesquisa empresariais. Bom, nas últimas décadas, a inovação tem se destacado como um dos principais pilares da competitividade das empresas. Competência e fatores de eficiências que levam a organização a grandes patamares de competitividade no passado não são suficientes mais para garantir o desempenho ou a própria sobrevivência da organização no futuro. Assim, o processo de ser original, desenvolver e introduzir inovações tecnológicas se torna central para a organização industrial. Continuar em crescimento e de modo que a inovação pode trazer grandes vantagens competitivas para a indústria, e se for uma indústria mais madura, pode levar à diversificação e novas aplicações de rotas de produtos. O processo de inovação seria ainda o meio pelo qual os mercados tradicionais seriam invadidos por produtos substitutos. Dessa forma, a inovação está diretamente e intrinsecamente ligada tanto ao crescimento quanto à própria sobrevivência das empresas. Nas próximas sessões, a gente vai conversar um pouco sobre como é importante definir a inovação e também adentrar dentro dessa natureza de forma bem específica para, de fato, entender o que ela é e como aplicar ela dentro das organizações. Bom, mas o que é a inovação? As pesquisas mostram que muitas empresas enfrentam dificuldade em entender esse conceito. Embora todos reconheçam a importância, como a Agenda ONU, com o número 9, há uma grande precisão das definições e exemplos práticos. Assim, torna-se difícil mobilizar pessoas e justificar recursos sem uma compreensão precisa do que realmente significa inovar. De modo geral, qualquer mudança significativa em produto ou processo sem experiência prévia pode ser considerada inovação, pois envolve incerteza. Uma definição sintética pressupõe que a inovação é a exploração bem-sucedida de novas ideias, questão em tecnologias, produtos, serviços, processos, ou até mesmo modelos de negócio superiores ou melhorados. Contudo, o sucesso econômico não é o único critério de inovação. Diversos estudos em design mostram que algo pode ser de imediato inovador, bastando a inserção criativa de uma nova ideia no mercado. Além disso, uma tecnologia só é considerada inovação quando é percebida como inovadora por um grupo, uma sociedade ou até mesmo pelo mercado. A dinâmica da inovação pode surgir em diferentes níveis de conhecimento, das ciências mais básicas até a adoção social, e transformações em níveis inferiores, como descobertas científicas, podem provocar rupturas em níveis superiores, no tecido social, em comportamentos ou no mercado. Por exemplo, a Revolução Digital teve origem em pesquisa sobre semicondutores há mais de 50 anos atrás. Também existem inovações incrementais, como reestilização de produtos que não resultam de grandes rupturas. Essa dinâmica remete à destruição criativa de Schumpeter, na qual novos paradigmas substituem os antigos. A exemplo das câmeras digitais substituindo as câmeras analógicas. E, por fim, cabe destacar que a inovação não ocorre apenas dentro de uma empresa. Diferentes organizações interagem e contribuem em diferentes níveis, promovendo inovações radicais e sistêmicas. Por exemplo, nessa imagem que mostra a dinâmica da inovação, ela fala que a inovação nasce do conhecimento científico e evolui até a adoção social, de modo que a base seja as ciências básicas, que vai estudar o comportamento, a parte humana ali, vai gerando novas descobertas,
vai passar por meio, ou seja, essas descobertas se transformam em tecnologias, conceitos de mercado e plataformas, e o topo, essas novas ciências, novas inovações vão se transformar em produtos, serviços que serão utilizados amplamente pela sociedade, incorporada por ela. Mudanças em níveis inferiores podem causar rupturas superiores. Por exemplo, aquela que eu comentei, a pesquisa dos semicondutores, que levou a uma grande revolução digital. Bom, agora cabe a gente comentar um pouco sobre os tipos de inovação. O Joseph Schumpeter foi um economista que, no final do século passado, século XX, colocou a inovação tecnológica como um elemento central do desenvolvimento econômico de uma nação, de um país ou do próprio globo. Para ele, inovar não era apenas criar algo totalmente novo, mas também reorganizar os processos, reformulá-los, usar novas fontes de energia e materiais, fazer o P&D, imitar, experimentar e adaptar produtos, processos e mercados. Essa visão abriu espaço para diversas aplicações posteriores. E também mostrou que as fronteiras entre os tipos de inovação são difíceis de separar, porque uma inovação costuma e pode gerar outras. Mas por que é importante a gente classificar as inovações? Bom, porque empresas enxergam inovação de forma limitada e tendem a perder algumas oportunidades. Já aquelas que reconhecem várias dimensões de inovação, elas conseguem mudar o jogo competitivo e encontrar novos espaços no mercado. Bom, mas o que é o radar da inovação? Esses pesquisadores, a exemplo do Joseph Schumpeter, ele classifica a inovação em quatro grandes dimensões. O que a empresa o que a empresa oferece, oferta, quem ela atende, os clientes, como ela entrega valor nos processos e onde ela atua nas presenças. E cada um desses quatro tipos se desdobra em mais 12 tipos de inovação, que são ofertas, criação de produtos ou serviços, plataforma, uso de componentes comuns para gerar variantes de forma rápida, de forma barata, soluções, que é a combinação de produtos e ou serviços para resolver problemas complexos, completos dos clientes, é, mentira, consumidores, descobrir necessidades não atendidas ou nichos de mercado, experiência do consumidor, que é melhorar a interação do cliente com o produto, captação de valor, que são as formas inovadoras de dobrar ou monetizar, processos, que é melhorar operações internas para garantir eficiência, organização, que é mudar a estrutura, papéis, formas de trabalho dentro da organização ou da empresa, cadeia de suprimentos, que é inovar nas relações e fluxo da cadeia de valor, a presença, que é criar novos canais de distribuição ou locais onde o produto aparece, a rede, que é integrar ofertas com redes externas, e a marca, que é ampliar o alcance do domínio de marcas em novos contextos. Bom, mas as inovações, elas podem ser fracas ou fortes, que vai variar de acordo com a intensidade. E os autores também classificam a intensidade da inovação em incremental, pequenas melhorias, radical, que são mudanças profundas e radicais, que alteram a estrutura do mercado ou da indústria, e outras incluem básica, incremental, intermediária, arquitetural, e achar que cada tipo exige formas diferentes da gestão. O seu impacto no mercado é distinto. Bom, mas a novidade depende da percepção do stakeholder. Novidade nem é algo absoluto. Algo é inovador dependente de quem percebe, como a gente comentou no início. Por isso, é essencial considerar diferentes stakeholders, que são os consumidores finais, empresas intermediárias, sejam os funcionários, sejam os acionistas, a sociedade, o tecido social, os operadores que manuseiam o produto, as próprias organizações que compram para terceiros, a exemplo dos governos, do poder público. E cada stakeholder pode enxergar diferente o que é ou não inovador, o que é ou não novidade. Mas por que isso é importante? Por que isso importa para nós? Porque o processo de inovação precisa entender essas diferenças e antecipar essas incertezas. A forma como cada grupo percebe a novidade afeta diretamente a estratégia da empresa, o desenvolvimento de um produto, a produção desse produto, a aceitação ou não no mercado e a gestão da inovação na empresa. Bom, agora iremos comentar um pouquinho sobre como os diferentes setoriais enxergam a inovação e os diferentes viés da inovação. A inovação, ela não ocorre da mesma forma entre diferentes tipos de empresa. Portanto, comparações têm que ser feitas com muito cuidado e muita cautela, muita atenção também. O reconhecimento dessas diferenças levou à criação de tipologias setoriais, sendo a mais clássica a de Kelch-Pact, lá na década de 80.
O que classificou as empresas em dominadas por fornecedores, ou seja, elas dependem de inovações vindas de fornecedores de máquinas, insumos, a exemplo da indústria têxtil, intensivas em escala, atuam como sistemas complexos e realizam inovações incrementais para evitar falhas custosas, exemplo dos automóveis. As intensivas em informação, que aplicam fortemente as tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, serviços de banco e serviços de varejo. As baseadas em ciência, que dependem diretamente do P&D e pesquisa acadêmica, exemplo, indústria química, eletrônica, farmacêutica, e fornecedores especializados, que produzem bens de capital e insumos de alta performance, por exemplo, os equipamentos industriais, equipamentos eletrônicos, equipamentos de alta tecnologia. E embora útil, a classificação do PABT não contempla setores modernos, como a indústria criativa e negócios digitais, que passaram a existir novas análises sobre padrões tecnológicos. Desse modo, os padrões setoriais de inovação influenciam diretamente a forma, o ritmo e os resultados do processo inovador em cada empresa. O estudo setorial permite compreender comportamentos comuns dentro de cada setor, mas também evidencia oportunidades para cada inovação radical. Toda uma empresa rompe com o padrão vigente, seja no mercado, seja dentro da própria empresa, ou seja, no nível mais amplo, que é o mercado, que é o tecido social. As pesquisas de inovação, as fintechs, realizadas pelo IBGE, confirmam essas diferenças. Setores de alta tecnologia concentram esforço em P&D, exemplo, informática, eletrônicos e automotivos. Setores de química e de óleo e de gás e petrolíferos focam em inovação de processo. E bens de consumos embalados priorizam a identidade visual e a distribuição de forma lógica, né? Desse modo, os dados do Fintech de 2014 mostram as maiores taxas de inovação em setores de alta tecnologia, como automobilístico, que lideram é, a inovação em comparação com setores, equipamentos de informática e periféricos, depois é seguido da comunicação, eletrônicos e ópticos, equipamentos médicos e radiação. A gente conclui que o gasto com P&D interno representou a maior parte dos investimentos em inovação, seguido por software e equipamentos tecnológicos. Caso específico, como a empresa Dell, ilustram que empresas inovaram além do P&D, aprimorando processos e organizações, cadeia de suprimentos e vendas diretas ali com o consumidor ou com outras empresas, tornando-se altamente competitivas. Em síntese, as diferenças setoriais mostram que não há um único modelo de inovação. Cada setor desenvolve estratégias próprias e os desafios das empresas, no geral, é direcionar seus esforços de forma integrada e estratégica, evitando dispersão e falta de foco. Bom, o que nós podemos comentar sobre o cenário atual? De acordo com a Forbes 2024, ano passado, as empresas mais inovadoras do Brasil são Microsoft, Itaú Unibanco, Stephanie, Philips, HP, Fiat, que é dominada ali pelo grupo Stellantis, Gerdau Griffin, Impasa, Geos e Boston Scientific, que embora não sejam diretamente empresas brasileiras, de certa forma atuam aqui e foram considerados dentro desse ranking da Forbes 2024. Essas inovam principalmente em IA, inteligência artificial, saúde digital, nanotecnologia, biocombustíveis, os carros híbridos, no caso da Stellantis, transformação digital e novos modelos organizacionais. E essa empresa se destaca principalmente no setor de tecnologia da informação e transformação química. Bom, eu gostaria de trazer também o exemplo de inovação da Vale, que esse ano ganhou o prêmio no Destaque Inovação 2025, setor de mineração, metalurgia e siderurgia. Isso porque a Vale foi reconhecida como a empresa mais inovadora dentro pelo valor econômico da Rede Globo. E, basicamente, o que fez a empresa ganhar isso, dentre vários fatores, foi o desenvolvimento de um superestor sustentável PET. Foi produzido pela reciclagem química de plástico, que cria uma película protetora para reduzir a emissão de poeira em pilhas de minério, que muitas vezes ficam no tempo e precisam ter um tipo de material, de química, que protege ela contra as variações climáticas. E esse avanço no programa Waste to Value da Vale, ou seja, a mineração circular, aplica princípios de circularidade no processo da cadeia do minério de ferro. Para você ter noção, no ano passado, 2024, 12,7 milhões de toneladas de ferro provenientes de fontes circulares, ou seja, 4% da produção anual,
que é isso que eu comentei pouco atrás do Waste to Value, ou seja, mostrando que a Vale está investindo na mineração circular. Além disso, 1,4 milhões de toneladas de coprodutos, incluindo areia sustentável de fontes de rejeito, após o processamento do ferro, redução de dióxido de carbono equivalente a tirar 14 mil carros da rua por um ano, principalmente na parte de carregamento e transporte e na parte do processamento do ferro, e destaque entre as 123 empresas avaliadas entre os 25 setores da macroeconomia, a Vale foi destaque e ganhou esse prêmio. Bom, e de modo a concluir essa sessão, a sessão 7.2, a inovação é um processo contínuo e com diferentes faces, que envolvem tecnologia, organização, mercados e pessoas. As empresas inovam diferentes formas, conforme seus setores, estratégicas e desafios. Seja por perder melhorias incrementais, rupturas, tecnologias, novos modelos de negócios, inovar se tornou uma obrigação para as empresas tornarem competitivas e sobreviverem nesse mercado cada vez mais competitivo. Os dados setoriais, exemplos de organizações brasileiras, mostram que não existe um único caminho. A inovação depende do contexto, mas sempre existe estratégia, capacidade de adaptação e uso inteligente. Muito obrigado.